Pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Dando continuidade às incidências dos membros superiores, neste vídeo eu irei demonstrar para vocês as incidências de rotina para a clavícula. Basicamente, as incidências de rotina para a clavícula é a P com raios perpendiculares e a P axial. Mas antes de ir para o vídeo, já vai deixando aquele like maroto aí que eu sei que vocês deixam. Se você aí que está aqui visitando o canal pela primeira vez, já vai se inscrevendo aí e ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Valeu? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu irei demonstrar para vocês como realizar as incidências de rotina para a clavícula, tendo em vista que as incidências de rotina para a clavícula são a P com raios perpendiculares e a P axial com raios inclinados sentido cefálico ou cranial. Primeiro de tudo, a gente precisa colocar o paciente em posição ortostática para uma incidência AP. A gente vai pedir para que ele possa relaxar a fim de manter a naturalidade anatômica desta região. O chassi a ser utilizado para essa incidência é o 18x24 na transversal, do qual a gente vai precisar colimar também de acordo com a dimensão do chassi, respeitando sempre as regiões adjacentes para não expor desnecessariamente. A distância foco-filme a ser aplicada é de no mínimo 1 metro, a fim de padronizar as radiografias. Durante a exposição, é necessário com que o paciente faça uma apneia expiratória, para tirar todo o ar de dentro dos pulmões, dando assim um contraste melhor da região da clavícula. Bom, a gente vai precisar colocar o raio central exatamente em cima da região da clavícula. O chassi é colocado na transversal exatamente para pegar a articulação externo-clavicular, bem como as articulações acromioclavicular e coracoclavicular. Nota: se o paciente está realizando um AP e está próximo à região da cabeça, é importante que a gente possa pedir para o paciente fazer esse movimento, evitando assim a exposição direta no cristalino, no qual é uma estrutura altamente radiosensível. Posicionando o chassi de maneira correta a fim de padronizar o exame, o raio central agora está exatamente em cima da clavícula. Como é uma clavícula esquerda, o marcador radiográfico tem sempre que ficar marcando o lado direito da estrutura. Essa radiografia aqui é unilateral. Se fôssemos realizar os dois lados, esquerdo e direito, a gente ia precisar de um chassi maior, que seria o 30x40 na transversal. E a colimação deve ser a mesma, para não expor demais as regiões adjacentes. Dando continuidade às incidências de rotina para o estudo da clavícula, iremos realizar agora o AP axial de clavícula. Ao realizar o AP com raios perpendiculares, esta estrutura vai sair sobreposta respectivamente com o ápice pulmonar. Quando a gente vai realizar um AP axial com inclinação dessa incidência cranialmente ou cefalicamente, é o objetivo de desassociar a clavícula sobre essa região de ápice pulmonar. Então, na radiografia, depois de realizada, a clavícula vem antes de começar os ápices pulmonares, permitindo assim uma melhor avaliação dessa estrutura sem a sobreposição de outras. A angulação dada aqui, basicamente, é de 30 graus cefálico. A distância foco-filme é a mesma, o chassi, bem como o sentido deste, é o mesmo, 18x24 na transversal, bem como as características em relação ao exame, onde o paciente vai ter que realizar agora uma apneia respiratória. Uma vez que a clavícula não vai sair sobreposta na região dos ápices pulmonares, não é necessário o paciente fazer uma apneia respiratória na fase de expiração. Apenas uma apneia respiratória para cessar o movimento de respiração, evitando assim o princípio de distorção radiográfica. Depois que a gente der a angulação de aproximadamente 30 graus, a gente vai colocar o chassi em relação à projeção da luz do colimador. Não é porque a estrutura está nesse eixo
que o chassi ele tem que ficar exatamente enquadrado na clavícula. Devido a essa angulação cranial, a projeção da imagem vai ser mais superior. Com isto, o chassi ele tem que acompanhar essa projeção radiográfica. Então, o raio central aqui será utilizado para a marcação aqui do meio do chassi, que ao fazer a exposição vai englobar exatamente essa estrutura da clavícula aqui mais em cima, que é onde o chassi vai estar posicionado. Depois de fizer tudo isso, é só fazer a exposição e a imagem radiográfica ela é gerada com a melhor qualidade.